podcast da Escola Sala 2. Um podcast muito bom, com centenas de temas, com mais de 1000 views em 2 meses. Entre seus podcasts, uma geração de prodígios conhecida como os podcasters do milagre. Porém, havia um boato estranho cercando-os. Havia mais um mesmo prodígio reconhecido pelos outros, o sexto podcaster fantasma. Olá, pessoas! Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2. Marcelo, de acordo com esse programa aqui, se o senhor não fizer a abertura correta nossa, o senhor vai ser jogado para escanteio. Sala 2, à direita. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa do podcast do Sala 2. Eu sou o Marcelo e a única pessoa que pode me derrotar sou eu mesmo. Aqui é o Marcelo e o Kuroko é o único e melhor personagem da Geração dos Milagres. O único também não, pô. Se tem a moção de personagem, ele não é o único, cacete. Ele pra mim é o melhor, cara. Não tem mais ninguém. Pra mim ele é o único no meu coração. Que você... Mini é uma bosta. Ah, vai? Quero ver se ganha dele. Porra, voltamos um pouquinho pra quinta série. Então eu acho que deu pra entender que em homenagem ao nosso podcast número 11... 11. Falaremos do camisa 11 da Seirin. O melhor jogador. Não concordo com essa informação, mas o foda Kuroko. Vamos falar de Kuroko no Basket, mas ou para as pessoas americanizadas, The Basket with Kuroko Cosplay. Sério? Tem esse nome, Tem. cara, nos Estados Unidos? Exato. Meu Deus, eu não sabia disso. Exato. Muitas pessoas têm preconceito por se tratar de um anime de esporte que não fala nem sobre esporte e nem ter poderes especiais. Que na verdade é como se fosse um Super 11 e um Super Campeões de basquete. E muita gente tem preconceito ou por ter poderes ou por não falar muito de basquete. Mas isso não afeta a gente. Porque Kuroko não é uma obra que você busca para entender mais do esporte ou mostrar o esporte ou ser um shonen de luta, não sei quem, sei lá. É um anime que você se diverte porque é muito legal você ver a luta, entre aspas, como se fosse um campo de guerra, não um campo de basquete. Você vê os personagens realmente lutando até o último segundo pelo ponto. E você vê o desespero pós-derrota ou a alegria pós-vitória. Você vê eles treinando e até mesmo, foda-se, quer saber? Os poderes são legais pra cacete. O Kuroko desvia a bola, é maneiro, cara. É como eu falo, você vê as coisas, você lê as coisas, você vai assistir uma coisa, tudo bem, você vai pela história, porque você quer aprender um pouco mais, tudo bem, mas você vai pra se divertir. Esse é o principal argumento, você vai pra se divertir. E Kuroko me divertiu, e divertiu o Marcelo, e divertiu um monte de gente por aí. Muito, cara. Então se você nunca viu Kuroko, se você nunca viu pelo menos, sei lá, 5 episódios de Kuroko, que eu acho que é o mínimo, Acho que o primeiro já atrai muito, cara. por favor, dê uma chance. Kuroko é uma obra muito boa, é muito legal. Então falaremos exclusivamente desse programa, eu e Marcelo aqui, together, porque você tem que abrir a mente dos nossos amigos pra poder falar também, né? Mas como estamos só nós dois, vamos falar de toda a saga do Kuroko. Depois do que? Do nosso querido que, Marcelo? Dos nossos patrocinadores. Nosso querido Jabá, semanal. Agora temos um patrocinador que a gente falou semana passada. Falamos muitas vezes, ainda vamos encher o saco muito, porque Vocês vão escutar. não é apenas por patrocínio, é porque é de qualidade. É porque amamos. Está aqui, ó, do nosso Kokoro. Cara, Cine Joia da freguesia. Cine Joia Cinema, como eu falei, consagrado do Rio de Janeiro. Tá aí na freguesia agora. Se você mora não. Se você more. Você não pode viver, você tem que morrer. Se você mora no Rio de Janeiro, principalmente em Jacarepaguá, você sabe que todos os cinemas se concentram onde? Na Barra da Tijuca. Todos os shoppings, todos na Barra. Então, A não ser o Center Shop, mas o Center Shop não é um lugar... Não puta cinemas. enfim, mas a gente, cara, sente essa falta, né? Pra mim não é tão difícil, porque eu moro numa ponta. O Marcelo, já que mora em outra, já é outra história, entendeu? Cara, é um ônibus de chance pra ir pro Rio Shopping, pro Cine Joia. Sabe quantos eu tenho que pegar pra ir pro Barra Shopping? Quantos, meu amigo? Eu tenho que pegar um ônibus, um BRT e ainda andar mais um pouquinho. Pra você ver. Então, é um cinema de qualidade que veio assim num local mais propício, que facilitou muito a vida de todos nós, né? Tanto pra ver os lançamentos, quanto pra querer mesmo se divertir no cinema, assistir uma coisa mais contraída. E não só para as pessoas que... Tudo bem, tem gente que pra eles é mais fácil a barra, então vamos falar pro público em geral. Por que você deve ir pro Cine Joia? Simplesmente porque não é só cinema. Não é um cinema que você vai pra... Sei lá, você tá afim de assistir Capitão América Guerra Civil. Você vai lá, vai no cinema, paga pipoca, senta lá, assiste o filme e vai embora. Não é só isso o Cine Joia. O Cine Joia é toda uma experiência, cara.
Primeiro que, sinceramente, a atmosfera do Cine Joia é uma das melhores que eu já conheci. Antes de você entrar na sala, você já se sente dentro do que é um cinema. Segundo, as pessoas que trabalham lá são super atenciosas com você. Eles gostam de estar lá, né? Não foram simplesmente contratados. Exato, eles não te atendem com cara feia e dane-se. Tudo bem que a mesma pessoa que te atendeu na bilheteria pode ser a pessoa que abre a porta pra você pra entrar no cinema. Eu não ligo pra isso não. Cara, mas essa é a pessoa que quer só. fazer o que tá fazendo. É a pessoa que tá lá, que tá com um sorriso no rosto. O Dudu, que é nosso amigo que trabalha no Cine Joia, pô, o moleque, ele faz isso tudo. Ele atende criancinhas o dia todo, ele tá de todo mundo com um sorriso no rosto, ele passa o dia lá. Ele é quase o Almighty do cinema. Exato, entendeu? E o Marcelo também, que é o gerente de lá, ele é uma pessoa super gente boa. Todas as pessoas que atenderam a gente, as meninas que trabalham lá, todo mundo lá te atende super bem, excelentemente bem. Então você se sente como se estivesse na sua casa, é outra experiência de cinema. Você não vai só pra ver um filme, você vai pra sentir em casa. Além disso tudo, os preços também são bem acessíveis, né? Você vê meia é R$10 só. Um dos filmes que são cineclubs, né, que a gente sempre fala os mais antigos, ou que eles estão repassando, são só R$4, cara. Exato. Você vai pagar mais pra ir até lá, de ônibus, do que pra assistir o filme de fato. Exato. E a pipoca também é muito barata. Na verdade, eles têm uma promoção que uma pipoca mais um refrigerante é R$10. Ou um pequenos, cachorro quente, cara, exato. Não tem propaganda aí. Desculpa. Ou um refrigerante pequeno. E um cachorro quente também é R$10. E se você quiser média 15, grande é 20, a diferença é muito Exato. grande. Você vai pedir um combo grande nos cinemas maiores, sai 30, 40, até R$50. Com certeza. Então, eu acho que a gente não precisa mais falar nada, né? Eu acho que você já entendeu. Mesmo se você morar na Barra, eu acho que vale muito mais a pena você vir pro Cine Joia. Ou pro Cine Joia mais perto de você, não necessariamente o Rio Shopping. Tem um de Copacabana e tal. Exato. Vale muito mais a pena vocês ir pra esse Cine Joia do que pra um cinema que caga se você tá lá ou não. E você, nosso querido ouvinte, se quiser assistir Capitão América Guerra Civil hoje, cara, acho meio complicado, deve estar lotado. Mas se você já comprou o ingresso e pra mais ou menos 6h50, porque é o horário da estreia lá no Cine Joia, sabe que a gente vai estar lá às 6h50 e vai ter sorteio. Então, fiquem de olho lá. A gente tá gravando antes, mas a gente vai estar lá hoje. A gente vai ter nosso podcast semana que vem sobre Guerra Civil, fiquem atentos. E futuramente a gente vai ter outro sorteio que a gente fez. O sorteio já não tá mais no ar, porque a gente já realizou. Se brincar, já entregou de graça a todo mundo. Então fiquem de olho, porque futuramente outro filme a gente vai sortear, vai ser um sorteio com um tempo um pouco maior, para todo mundo poder participar. Amigo Marcelo, cara, eu não sou muito ligado em anime e mangá em geral. Eu não lembro o nome do gênero em japonês, mas esses ligados em esporte, né? Tipo assim, eu conheci, claro, Super Campeões, Super 11, que são futebol, né? Que pra mim é o maior esporte do mundo, não o melhor, mas é o que tem maior alcance. Antigamente ele era muito no Brasil, agora a Europa também é muito forte em futebol, até o Japão tá forte em futebol, né? Assim, eu já ouvi falar, por exemplo, a Hajime no Ippo é um de esporte, mas eu acho ele, pela questão da luta, eu lembro até um pouco de shonen, sabe? Também tem um que eu não lembro o nome, mas tem um de futebol americano, enfim. Anime de esporte tem uns bons, isso aí a gente já sabe. Sim, o próprio, pra vídeo as pessoas que vão reclamar, nós sabemos que existe Slam Dunk. Nós sabemos, então. Sempre tem essa merda dessa comparação de Kuroko no Basket e Slam Dunk. Mas você tem que entender que Kuroko é uma coisa diferente de Slam Dunk. Pois é, cara. Kuroko é uma visão em que as pessoas, eles têm uma visão fantasiosa do cacete das coisas. Claro, porra. É como se Slam Dunk fosse um Watchman e Kuroko fosse um quadrinho normal. Nós sabemos que Slam Dunk é melhor do que Kuroko. Cara, assim, eu nunca assisti Slam Dunk. Eu também não, mas... Mas eu conheço o valor da obra. Exato, eu sei exato. que ela exato. é muito importante e tal. Mas, assim... Ficar nessa briguinha de que, é fantasioso, cara, a proposta é essa, entendeu? É que nem a pessoa entrar no filme do Superman, lá, mentirada, agora ele vai voar. Porra, o que você tá esperando dele, cara? Tá querendo fazer o cara? Você que vê o Superman Viu o Big Mac, sendo jornalista? não veio peixe frito. É. Que merda é essa, cara? Tu tem que saber o que você quer. Então, se você não, por acaso, critica por isso, poxa, eu peço desculpa, mas você é um imbecil. Entendeu? Coitados. Slam Dunk é uma coisa, Kuroko no Basket é outra. Exato. Da mesma forma que você comparar
sei lá, porra, eu gosto muito de Clube da Luta e odeio, sei lá, Demolidor. os filmes do Jack Chan. São coisas diferentes, mas tem um luta no meio, ou então tem algum questionamento parecido, são coisas diferentes, entendeu? E eu não conhecia nada de basquete, sabe? Eu tinha zero de basquete, eu nunca tive um esporte que eu gostasse tanto, eu sempre joguei futebol com os amigos, assim, não sério, mas sempre jogava alguma partida ou outra no colégio, na rua, ou em outro lugar, porque futebol é enraizado aqui no Brasil. E, cara, mas assim, basquete eu joguei pouquíssimas vezes, então eu não fazia ideia de como funcionava o esquema, como é que eram as regras, a pontuação. Do que eu jogava no colégio eu não fazia ideia, pô. Eu via na TV os placares de 3, aí fazia a cesta que dava, sei lá, 2. Que porra é essa, cara? Então, Kuroko chegou pra mim, né, além de ser um anime de todo esse valor de qualidade de imagem, dos poderes divertidos, né, em relação aos pessoais, mas ele me explicou muito do que é o basquete e que virou meu esporte favorito, muito por causa do Kuroko. E o senhor, Marcelo, você gostou do basquete, você conhecia basquete, você entendia o que era o basquete? Nunca entendi de basquete. Nunca. Do máximo que eu já cheguei de ver de basquete era Space Jam. Eu também. Mas o que acontece? Eu, como criança de 12, 13 anos, eu gostava muito de Super 11, muito. Eu era fanático. Foi o primeiro anime que eu digo que eu gostei de ver pra cacete. E eu vi todas as temporadas até começar o Inazuma Eleven Go. E me zoava e foda-se, eu vou continuar gostando dessa porra porque eu sou assim. Mas aí, em Kuroko, eu enxerguei essa parada que eu gostava de ter poderes do Super 11 relativamente de uma forma mais séria, porque Kuroko realmente é uma obra um pouco mais séria do que o Super 11. É verdade. E de uma forma de trabalhar diferente, cara. Imagina você imaginar golpes especiais com um jogo de basquete, tá? É complicado. E apesar disso, por exemplo, Kuroko, você não vai ver alguém jogando a bola e sair no fogo da bola. Pelo menos isso. Tipo, são técnicas especiais, não... Eles são visualmente eles têm um efeitinho. Exato, né? isso. É normal, isso. Pela questão do ar que eles fazem, pra ter mais impacto. Mas não é tipo um super poder, tipo, jogada do tigre, pá, tá, sexta elefante. Sim, não tem essas coisas. É claro que, por exemplo, o Midorima, que é um dos Gerações Milagre, é claro que ninguém no mundo vai fazer cesta de 3 toda vez. Exato. Seguidas, entendeu? Mas assim, o Kuroko, o fato dele passar a bola um pouco inacreditável, né? Mesmo assim não é nada do outro mundo, é coisas que você pode até chegar perto de fazer. Sim. Então, eu acho que feitas essas considerações, a gente pode falar do anime em si agora. Então, sinceramente, se você, depois de tudo que a gente falou, acha Slam-Dunk é melhor, Kuroko é uma merda, então por favor, não se sinta segurado, pode fechar o podcast, a gente não vai se decepcionar. Se a sua opinião é essa, beleza, tranquilo, opinião respeitada, você tem todo o direito de ter sua opinião. Agora, se você realmente quer entender mais o que é Kuroko, você pode ficar com a gente e escutar até o final. Sim. Lembrando que spoiler tá liberado. Exato. Oh my God! Kuroko é dividido em 3 temporadas, cada um com 25 episódios, correto? Sim. A primeira temporada vai quando o Kuroko ele entra na Seirin e até o final da Copa de Verão. No primeiro episódio a gente tem o Kuroko conhecendo o time. Então, ele mais alguns novatos, né, que esses novatos realmente não mudaram porra nenhuma pra história. Tadinho, são legais. Eles são legais, mas eles mudaram porra nenhuma pra história, desculpa, mas é verdade. Então, o Kuroko, ele antes de ir pra Seirin, ele fazia parte da Geração dos Milagres. Ele era o 6º membro fantasma da Geração dos Milagres. Sim, lembrando que a gente tá lidando com times de colégio, né? Então, Exato. no ensino fundamental, ou seja, do primeiro ano ao 9º ano, ele fazia parte, não sei se durante esse período todo, mas durante algum tempo do ensino fundamental, ele fez parte do time que foi conhecido como Geração dos Milagres. Porque simplesmente todo mundo que fazia parte do time era muito bom no basquete por alguma habilidade que se destacava, sabe? Exato. E por ter cabelo colorido. Exato. Então, os membros da Geração dos Milagres eram o Kuroko, que é o 6º membro fantasma, o Kisei Ryota, o Midorima, o Aomini, o Munasakibara e o Akashi. E cada um deles, depois do acontecimento que
veio a ocorrer. É, que a gente descobre só lá no final só na última temporada. Exato. Eles se separaram e cada um foi pro seu colégio. Cada um foi pra um colégio, no caso, né? Exato. O Kuroko escolheu a Seirin, que era um colégio iniciante no basquete, que começou com um TP. E ele foi pra lá porque eu lembro que ele viu um jogo da Seirin e ficou realmente maravilhado com o fato deles amarem basquete. Esse fato de amar basquete pra gente parecer bizarro, mas dentro da história faz muito sentido. Sim. Da mesma forma que eu amo videogame, o Marcelo... O que você ama, Marcelo? Eu amo quadrinhos. Então, dessa mesma forma eles amam basquete, normal. Nesse primeiro episódio, o Kuroko ele se encontra com... O Kuroko, na verdade, antes de falar isso, eu tenho que estabelecer. O Kuroko não é um personagem protagonista de anime normal. Porque o protagonista de anime é sempre um fodão que vai lá e acaba com todo mundo e ele é pica. Ou o merdinha... Mas o Kuroko é fodão, acaba com todo mundo é pica. Tá, você entendeu o que dizer. Ou o merdinha que vai se tornando forte ao longo do tempo. O Kuroko não é nem um nem outro. O Kuroko é o cara que tá lá porque ele quer estar feliz com aquilo e foda-se. Ele tem uma habilidade especial, que é o fato dele usar o misdirection, né? Que as pessoas não conseguem enxergar e não se acostumam com ele em quadro. Não pode ele é um fantasma, né? Isso. Eles não conseguem enxergar o Kuroko. O Kuroko ele desvia a atenção deles Isso e é consegue muito passar utilizado como piada no começo, né? Porque do nada ele aparece. É muito engraçado que isso acontece, né? A animação do Kuroko tá ali. É muito engraçado. Eu adorava esse momento, porque só até o final, mas no começo, pelo pessoal não estar acostumado com ele ainda, era muito, muito, muito frequente você ver esse tipo de coisa, sabe? Sempre que alguém conseguia perceber a presença do Kuroko, assim, quando eles estavam lá, e eles já ficavam espantados, cara, quem é esse? Não sei o que, esse que é lá. E em contraponto com o Kuroko, nós temos o Taiga. Kagami Taiga, que também tá vindo, né, pra esse time novo. Ele tá entrando no colégio, porque ele era um jogador que é um japonês de fato que passou um tempo nos Estados Unidos, né? Depois a gente até vê esse tempo que ele ficou lá na segunda temporada, se não me engano. Isso. E ele tá voltando pro Japão, ele também é apaixonado por basquete, quer fazer parte da liga japonesa. Só que ele é um pouco metido, né? Porque ele jogou com os americanos e ele é meio cuzão no começo. E o Taiga é a única pessoa, além do Kuroko, que tem capacidade de chegar aos poderes da geração dos milagres. Que realmente são as pessoas mais poderosas. Porque tem o cabelo vermelho. Ele tem cabelo colorido. Mas eu achei legal desse primeiro episódio que acontece o seguinte: o Kuroko percebe o potencial do Kagami, né? Sim. O Kuroko, ele sabe que ele é um membro fantasma da Geração dos Milagres, ele não é nem de longe o melhor, ele acha que é o último da qualidade, assim, se você botar um parâmetro assim de melhores jogadores da Geração dos Milagres, ele é o último, né? O sexto de fato. E, cara, ele quer ser o parceiro do Kagami, ele quer ajudar o Kagami a melhorar, a ser de fato um grande jogador. A gente descobre até o porquê desse motivo aí dele querer fazer isso futuramente. Mas a princípio você acha que é simplesmente boa ação do Kuroko. Exato. O Kuroko quer ser a sombra da luz do Kagami. Exatamente. O que pode parecer homossexual para algumas pessoas. Mas aí eles começam a se entrelaçar, né? O pessoal da própria Seirin com esses dois. Que a gente vê que eles têm um destaque grande, né? Por ser grandes jogadores. Nós temos falado do jogo treino da equipe do Kisei e do Kuroko. O Kisei, ele queria trazer o Kuroko para a equipe dele. Ele queria trazer o Kuroko ele queria trazer ele pra Kaijo. Porque o Kisei, cara, assim, da Geração dos Milagres, ele era o mais simpático, né? Ele era tido como muitos, o inútil como Kuroko. Mas, tipo assim, ele é o cara mais tranquilão, sabe? Não guarda rancor e tal. Procura o bem dos amigos. E o Kisei é um dos meus da Teiko favoritos. Ele ou o Almin. Ele não é o meu favorito não, mas eu gosto muito dele. Porque o poder dele qual é? Ele consegue copiar as técnicas de todo mundo, sabe? É tipo o Kakashi. Exato. Do basquete. Ele vê uma pessoa com alguma habilidade, ele copia. Ele consegue copiar rapidamente e tem momentos muito semelhantes, sabe? O Kisei era um cara que, tipo assim, ele não era do basquete, ele era ator, uma coisa. Ele era ator, né? De teatro. Sim, sim. Enfim, ele era muito popular e ele viu de um basquete alguma coisa que ele, sabe, era uma coisa que ele se interessou e ele não era bom. Então, ele queria se tornar bom naquilo, ele teve o Almeria como o grande rival dele dentro do time. E por muitos ele foi considerado um fraco, né? Um cara sem habilidade nenhuma. Exato, e depois se mostrou quase mais forte que o próprio Almin. Eu acho mais forte, inclusive. Na verdade, realmente, o Kisei no final ele superou o Almin tanto que se ele só não ganhou da Seirin porque ele tava machucado, por causa do overtraining.
Enfim, e nós temos um jogo e no início já o Kagami pra dar uma chamada de boas-vindas, ele vai, incesta a bola e quebra A sexta. o placar. Só pra dar aquela medida assim, pá, assim, tal. Meu Deus. E esse primeiro jogo mostrou a força do Kuroko junto com o Taiga. Mostrou a dupla que levaria o Seirin ao campeonato de inverno. E aí depois que vem o jogo que eu tava falando do papai, né, que eu acho muito engraçado, que o papai é um cara extremamente alto. Se eu não me engano, ele era do também de Liga Americana, né, que foi pro Japão. Não, ele era africano. Africano. E o cara, o maluco era gigante, velho. Aí é a primeira vez que a gente vê o poder do Kagami sendo demonstrado, né, no anime, né. Porque, se eu não me engano, pelo que eu lembro, o Kagami consegue fazer uma cesta por cima dele, né. Não lembro, cara. Um cara que era extremamente gigante. Acho que foi aí que as pessoas começaram a notar o potencial. Que o Kagami poderia dar saltos muito, muito grandes. Depois disso nós temos o jogo do Seirin contra Shutoku. O time do Midorima, né? Exato, o Midorima que é cuja individualidade, olha eu falando de Boku no Hero, seria fazer cestas de 3 pontos. Sim, ele faz seguidas, né? Exato. Repetições, ele só faz cestas de 3 pontos. E ele tem outra individualidade que ele é meio maníaco com sorte, com horóscopo, né? Cada um deles tem um negocinho, né? No caso, o do Midorima, ele gosta muito desse negócio de ter fato de sorte pra ganhar. E mesmo não ganhando algumas vezes. Exato. E todos eles, no início, antes de jogarem contra a Seirin, não treinavam, porque eles achavam que não precisavam. Eu lembro dessa parte que eu acho engraçado, que ele tava chegando pra assistir acho que era a partida contra o papai ou contra o Kisei. Que ele tava vendo uma carrocinha sendo empurrado por um dos membros do time dele. Eu lembro. Aquilo eu achei muito engraçado quando aconteceu, cara. O cara, que porra é essa que tá vindo, velho? Eu achei até que era o Omine, porque eu já tinha ouvido falar do Omine, né? Eu falei, puta, tá vindo fodão, né? Tá saindo da jaula. Aí quando eu fui ver, era a bosta do Midorima. Mas mesmo assim foi bacana, né? Exato. Midorima que é um dos que se dá pior com o Kuroko, né? Ele realmente não gosta do Kuroko. Não é com gostar, ele não sente afetividade com o Kuroko. Eu acho legal, de todos eles, que a gente nota nessas primeiras partidas, né? Que eles já têm um certo entrosamento com algumas outras pessoas do time, né? Dos times que eles estão. Por exemplo, o Midorima tem um cara que é do time dele lá da Shutoku. Você lembra qual era o que aquele cara do time do Midorima fazia? Que era passar a bola pra ele, não era? Isso, exato, acho que era. Então, você vê que cada um desses times, os membros começam a ter... Até mesmo com o pessoal que não é muito amigável, né, das gerações de milagre, eles começam a ganhar um certo carinho pelos times, pelos novos amigos, né? E eles passam a se adaptar a cada um deles. Porque no começo todo mundo é cuzão, né? Porque não, eu vou ganhar o time sozinho, eu sou o fodão. E não é bem assim, eles não são a geração do milagre, mas cada um deles que estão dentro desses times tem o seu valor. E na Seirin, a gente não falou da Seirin, vou falar agora. Nós temos, eu acho que os únicos que valem falar por enquanto são o Capitão e o Hyuga. O Capitão e o Hyuga são a mesma pessoa. O Hyuga e o Izuki. Que o Hyuga, ele é o capitão do time. E a individualidade dele é fazer cestas de 3 pontos também. Que, na verdade, ele faz quando ele está muito nervoso, né, no caso. E o Izuki, ele é o olho de facão. Que é a pessoa que pode parar a bola e conseguir olhar tudo ao seu redor pra decidir quem ele vai passar. Sim. Ele tem essa visão panorâmica de toda a quadra, né? Não toda a quadra, só uma parte da quadra. Parte da quadra. Isso. E quem cobre essa falta dele é o próprio Kuroko, né? Exato. O Kuroko tá ali passando a bola pra todo mundo. E na primeira instância eles estão de boa treinando, mas eles visam já serem um campeonato, né? Eles querem ganhar o primeiro campeonato deles, que é a Copa de Inverno. Copa de Verão. Copa de Verão, né? Contra a Shutoku eles ganham por 1 ponto, se eu não me engano. E a Shutoku ficou devastada, o Midorima realmente não esperava por essa. E o primeiro obstáculo deles de verdade foi a Shoujo. Shoujo é a equipe do Almini. Ah, sim. Antes da luta, ó, pra você ver como é que parece um shonen. Antes da partida, vale ressaltar que eles treinaram bastante, né? Porque eles têm uma treinadora muito foda. Você lembra o nome dela, Exato. Marcelo? Não lembro o nome dela, desculpa, cara. Que a treinadora deles é interessante, que ela é filha de um treinador, de fato, de basquete. Que depois a gente descobre que ele teve um time com uma galera que também é treinador de outros times da Geração dos Milagres. Exato. E, cara, ela é um talento nato, né? Ela consegue analisar todo mundo, ver as fraquezas, os melhores pontos. E, cara, isso é até no começo do episódio do anime é tratado como um motivo até meio de piada sexual, né? Que ela tem que pedir pra todo mundo tirar a camisa pra olhar e tal.
E ela até acha o Kuroko uma interrogação, né? Que ela não consegue ver de fato quais são os poderes dele. E, cara, ela manda um treinamento intensivo neles, né, cara? Exato. E nem mesmo com esse treinamento intensivo eles conseguiram derrotar o Almini. Almini, que é o dono da frase que eu falei, o único que pode me derrotar sou eu mesmo. Cara, o Almini, cara, ele, a gente passa a descobrir que na Geração dos Milagres, ele era o grande amigo do Kuroko, né? Exato. O Kuroko e ele tinham uma relação muito forte, sabe? Era como se fosse ele e o próprio Kagami. E o Almini, ele era tão forte, mas tão forte, assim... Ele foi o primeiro da Geração dos Milagres a se desenvolver, né? Ele foi o primeiro a ter essa habilidade, né? E ele foi o primeiro a virar cuzão, né? Porque ele viu que ele perdeu a graça do esporte. Porque pra ele ninguém pode ganhar. E realmente ninguém podia. Ele é o mais forte de fato. A gente entende por que isso acontece, né? E a partir daí, quando o Kagami conhece essa história, ele percebe que o Kuroko não quer simplesmente deixar o Kagami ser o melhor jogador, ser de fato o assistente dele. Ele quer vingança, ele quer dar uma lição em cima do amigo dele, que demonstrar que o esporte é assim, emocionante, você tem que amar o esporte e você tem que treinar, você tem que procurar ser o melhor, jogar de uma forma correta, entendeu? E eles falham miseravelmente. Pois é. Aí que eles têm a primeira grande derrota. Que até então estavam se achando os bichões, né? Ganhou de 2 gerações do Milagre. Eles ganharam do QC, não, né? Ganharam do QC. Então, ganharam de 2 das gerações. Achou que, puta, o Almini é só mais um. Eu sou o fodão, o Kagami falou, né? Mas aí eles estão primeiro tapa na cara. Pá! Almini na sua cara. E a Almini revela que nem chegou a jogar sério no jogo. E realmente ele não chegou a jogar sério. E depois eu acho que temos pra mim que é o melhor jogo de Kuroko no Basket. É o meu jogo preferido. Que é a escola do QC contra a escola do Almini. Contra o QC. Porque eles foram desqualificados, aí quem vai jogar contra o time do Almini é o do QC, né? Exato. E o QC consegue copiar o Almini. Pouco, mas consegue. Exato. E nós temos a primeira vez que aparece a Zona no anime. Aí já aparece a Zona? Aparece a Zona, se não me engano. A Zone, que é basicamente o Super Saiyajin do Kuroko, né? Do universo Kuroko no Basket. É o momento que a pessoa tá tão dentro desse ritmo de jogo que ela ignora tudo. Ela fica tão focada que o objetivo dela é só jogar. Então isso que é a Zone. Exato. Você entra no seu limite máximo em troca das habilidades da partida. E o QC, ele perde, infelizmente, pro Almini. Eu não lembro por quê. Ah, não, acho que não é nessa vez que eles usam a Zona, não. Não sei, não lembro. Eu acho que ele usa contra o próprio Seirin. Eu não sei, cara. Eu sei que o QC quase ganha do Almini, mas ele não consegue ganhar no final. Eu acho que é aí que o Almini usa a Zona e ganha dele. Mas aí acaba a primeira temporada, né? Com a derrota, mas eles passam a avisar o campeonato de inverno, né? Que é mais pro ano seguinte. Que é o principal. E nós temos o principal personagem da Seirin, sem ser Kuroko e Taiga, que entra finalmente, que estava machucado, e volta para sua equipe, que é o Kyoshi TP, o Coração de Ferro, rei destronado, rei delas. O TP que é um paizão, né? Ele é um cara sensacional. Ele é o pivô do time, né? Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele porque ele é muito carismático, sabe? Com certeza. Ele se preocupa com todo... No começo o pessoal ficou meio assim, assim, os que não conheciam o TP, né? Os novatos ficaram meio assim pra ele, o Kagami ficou se achando. E é o momento aí que o Kagami e o Kuroko entram em briga, né? Sim, sim. Pelo fato do Kuroko ter mentido e tal. E aí o TP vem pra arrumar tudo, né? Arrumar a casa. Isso, ele veio pra poder finalmente ganhar, porque esse seria a última oportunidade dele ganhar um jogo com a Seirin. Por que aconteceu que ele não pode ganhar? O que aconteceu, Marcelo? Porque quando ele jogou na última, quando o Kuroko viu a Seirin, ela era formada pelo TP e pelos outros da Seirin. E teve um jogo em que eles jogaram contra o Hanamiya, que é outro dos Reis Destronados. Que aparece futuramente, né? Eu acho que ele aparece só na segunda temporada ou terceira. E o Hanamiya, ele usa de técnicas inválidas para poder machucar as pessoas. Ele machuca o TP a ponto de ele machucar a perna e ter que ou sofrer uma operação ou fazer fisioterapia e depois ter que fazer a operação. Se ele fizer a operação, ele não vai poder jogar durante um tempo, né? Ou nunca mais, se não me engano. Não, durante um tempo. Durante um tempo. Então não seria o tempo que ele ia se formar, porque ele já tá indo pro terceiro e último ano, então ele não ia poder
participar do time e tal, e ganhar, que era o sonho dele junto com o Ryota. E aí nós temos o... Eu vou falar um pouco dos Registronados, que os Registronados são as pessoas que poderiam não ter sido a geração dos milagres se a geração dos milagres não tivesse existido. Que eles eram quase tão fortes quanto a geração dos milagres. Mas eles estavam uma diferença bem grande ainda. Que era o TP, o Hanamiya, o Mibushi, o Kotaro e o Nebuya. Que esses três formavam a Hakuzan junto com a Akashi e o Pseudo Kuroko. Ou seja, a Hakuzan era forte pra cacete. É, o maior time, né? Tanto que é o Final Boss. Exato. E depois dessa volta, nós temos aí o Intercup aí. E o primeiro, se eu não me engano, aí o primeiro rival de verdade, sem ser Minions, foi uma geração dos milagres, é a Shutoku de novo, e eles empatam. Ah, sim. Se eu não me engano, é o partida que o Midoriya muda um pouquinho, né? Que ele salta antes de tacar a bola e do nada alguém passa a bola pra ele. Que eu achei essa uma ideia genial, cara. Exato. Eu fiquei, caramba! Caraca, maluco. Ô, louco, bicho. Eu fiquei quase um Faustão, né, velho? E os dois passaram pra próxima fase, tirando os outros dois que eram tipo uma fase de grupos. E quem é a primeira adversária da Seirin na Copa de Inverno, Marcel? Quem que é? Deixa eu ver aqui, peraí. Tu não sabe? Eu não lembro, cara. Eu tenho que rever. É a Shoujo e o Almini voltando. Eles entraram nesse meio tempo de novo uma onda de treino, né? Muito intensiva, acho que se não me engano com a ajuda do próprio pai da treinadora, né? O próprio pai da... A Rico, né? Ela era treinadora e eles foram treinados com a ajuda do pai dela, né? O Kagetora Aida, que era o antigo, como eu falei, já foi um jogador e era o antigo treinador e tal. E eles deram a ajuda deles pra treinar, que eles passam até na praia, que eles viajam. Que é muito engraçado o pai dela que se vocês tocarem na minha filha, vocês vão ver só. E lá eles encontram o Midorima, encontram o pessoal também treinando. E aí, o Kagami passa a treinar a perna dele, né? Que é o grande triunfo deles, pra ele ter mais resistência pra saltar, porque ele saltava à vontade. Mas ele caía, mano. E aquilo podia ferrar tudo. Porque ele caía totalmente errado, podia machucar a própria perna e tal. Então quando eles foram enfrentar o time do AOMD, eles já estavam totalmente diferentes do que eles eram antes, sabe? O AOMD estava preparado, a Momoi também estava preparada. Inclusive eu acho que o Kuroko, ele já tinha desenvolvido a habilidade do drible perfeito. Sim. Eu acho que ele já estava com o Vanish Drive, eu já tinha bastante habilidade nova, né? Que ele também procurou treinar. Exato. Mas aí a Momoi também, que a gente não chegou a falar, mas que é amiga que é a mulher que ama o Kuroko, né? Exato. Que tem cenas engraçadas com ele. E ela também é tão boa em analisar as pessoas e tal. Tava todo mundo preparado, né, pra batalha. E aí que aconteceu a luta, eu sempre falo luta. Aconteceu a partida que pra mim foi muito boa, né? Que a gente viu as novas habilidades deles. Aí a gente viu o Almini tendo que usar a Zone pra lidar com eles. E aí o Kagami já entra na Zone, ou não? E aí que o Kagami entra na Zone. É a primeira vez que o Kagami chega ao nível Super Saiyajin, né? Exato. Ele morre e ele fica puto, tô brincando. Mas é a primeira vez que a gente vê o Kagami, né, ganhando destaque nível Geração dos Milagres. Pra vocês verem, foi tão difícil o Kagami, eles derrotarem a Shoujo, que foi necessário o Vanish Drive, a Zone e o Kuroko sacrificar a Misdirection dele pra fazer o Over Direction. Alguma coisa assim. Redirecionar a atenção, né? Que é todo mundo só conseguir prestar atenção no Kuroko. Sim. Então o resto da geração da Seirin não foi, começava a ficar invisível. Eles não conseguiam ver. E assim eles ganharam da Shoujo. Somente assim. Mesmo assim foi por pouca diferença, hein, cara. Eles ficaram fudidos depois, né? Que até atrapalhou o próprio torneio pra eles. Então nós tivemos a passagem da Seirin pela Shoujo, que era a maior nêmesis deles até aí, né? O Omine toma uma lição, um tapa na cara, né, da sociedade. Porque eu acho isso muito legal do Kuroko. Que ele é o cara que se sente na responsabilidade de mudar todo mundo que jogou com ele, do time da Geração dos Milagres. Sim. Ele é o único que não se alterou, né? Principalmente porque acontece depois, que a gente vai explicar no final. Mas ele tem essa missão própria de mudar os amigos dele, e ao mesmo tempo que ele tem como melhorar como jogador e ganhar afeto dos novos amigos. Então ele é um cara que tem tantos objetivos que isso me faz gostar muito dele, sabe? Ele tem essa missão interna que não é uma obrigação, mas ele traz como obrigação. E depois desse jogo, Kuroko nunca mais vai poder usar o Misdirection com ninguém da Shoujo.
E nós temos o jogo da Kaijo contra Shutoku, que é o Kisei versus o Midorima, que o Kisei ganha do Midorima. Sim, mas aí o Kisei já começa a ganhar mais responsabilidade, né? Porque ele perdeu do Omine, ele ainda tava de novo voltando a ser tratado como um cara fraco, e aí ele começa a botar pra fuder, né? Ele imita o Midorima, ele, se não me engano, ele só não conseguia imitar a Geração dos Milagres, né? Tirando a luta que ele fez com o Omine. Ainda. Agora o negócio tava pega pra capar pro lado do pessoal, hein? Isso. Aí o Kisei, junto com os dois amiguinhos dele, que é o capitão deles é o mais legal de todos. E o molequinho que grita, Ribanda! 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 Que é o rebote, né? Uhum. Ele é o viciado em rebote. Eles conseguiram ganhar da Shutoku. E a Shutoku mais uma vez foi eliminada. Eles só se fodem, cara. Exato. Eles não ganham nada. Então a gente tem que lembrar que, voltando àquele momento que o Kagami jogou lá fora e tal, Isso. ele tinha um grande amigo lá fora, né? Você lembra o nome dele? Não lembro o nome dele, desculpa. E um dia passando no parque, né, pra relaxar, ele encontrou o amigo dele de volta, que era praticamente um irmão, que os dois jogavam muito bem, até que ele começou a se destacar e o cara virou um cuzão pro lado dele, né? E a gente descobre que ele tá no time da Yosen junto com um dos Gerações Milagres, que é o Murasaki Bara. Que é um monstro. Você lembra do É. papai que a gente falava que era alto? O Murasaki Bara é milhões de vezes mais alto. Alto e largo, né? Porque os braços dele também são gigantes. Exato. Só que o Murasaki Chega a dar Bara medo. tem o temperamento de uma criança. Sim, e é apaixonado por doce. Yes. E tem o cabelo roxo. E né? detesta, Claro. e detesta O basquete. Kuroko. Não. Ele não gosta do Kuroko. Ele não gosta de basquete também. É, ele joga porque... Por que ele joga? É porque ele é, sei lá, não lembro por quê. E ele é o pivô e é ele que derrotou o... Ele tem tipo uma rixa com o TP, porque o TP também é o pivô. Inclusive, a habilidade do TP, ele consegue definir... Por exemplo, ele pode pular e em vez de encaixar a bola, ele girar a mão e lançar pra outra pessoa, porque a mão dele é grande e permite que ele faça a segunda escolha do que fazer. O que torna ele, claro, um dos reis destronados, né? Isso, exato. Mas aí, cara, a gente também conhece uma outra personagem do passado do Kagami, né? Que, se eu não me engano, deixa eu pegar o nome dela aqui. A Alexandra Garcia, né? Que era a treinadora que, de fato, ensinou tanto o Kagami quanto o amigo dele, né? Que foi a professora deles. Que, inclusive, ela aparece numa cena muito estranha, pelada na cama do Kagami. Ninguém entendendo porcaria nenhuma, né? É. Mas ela passa a assistir os jogos e a gente tem o flashback deles, que é muito bacana ver o Kagami pequenininho com a cara de adulto psicopata que ele tem. É. E a partir daí eles jogam um jogo que é muito foda, né? Que eu achei foda pra caralho esse cara. Se eu não me engano, o nome dele é Emuro. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tatsuya Emuro, o nome dele. Ele era tipo o irmão do Kagami. Sim, sim. E tu lembra como é que foi a partida? Eu lembro que eles estavam ganhando a Yosen e o Murasaki Bara ficou boladão. E ele amarrou o cabelo e entrou ele ficou puto, ele só ficava lá na área dele e ele foi pro ataque na zona. Cara, essa cena dava medo, velho. Eu imagino um Parecia um monstro. mastodonte, cara. Sério. Caraca, cara. Eu ficava com medo quando ele vinha. Aí o Kagami teve que entrar na zona também, né? Exato. Mas, pô, contra o Murasaki Bara na zona gigantesco foi difícil. Te confesso que foi difícil. Ainda mais com o amigo do Kagami lutando contra também. É, que tinha toda uma luta sentimental também. Então eles só conseguiram ganhar graças ao Vanish Drive do Kuroko. Mas aí tem aquela cena que eu gosto de ver muito, que é quando o Kagami passa por cima do Murasaki Bara e dá uma puta de uma cesta, tá ligado? Que ele cai no chão, meu Deus, alguém passou por mim. É aquela cesta meteoro que ele faz, que é sensacional sim. essa cesta. Acho ele que é dá, Metal Slam, o nome. eu acho, ele ganha graças a isso. E depois disso nós temos o jogo se eu não me engano, era do outro cara versus o Kisei, né? E o Kisei ganha. Sim, é porque acontece, antes do QC, das Gerações Milagres, tinha vindo um outro cara, né, que também era muito habilidoso. Se eu não me engano, tinha um poder parecido, não era? Qual era o poder dele? Eu não lembro, ele não tinha poder, se eu não me engano. Ele era... Ah não, ele podia copiar as pessoas também, só que quando ele copiava as pessoas perdiam poder. É basicamente isso. E o cara era tremendamente filho da puta, tanto que ele chegou a ser expulso, né? Porque ele batia nas pessoas. Ah, ele é um cara que não sabia perder. Exato. E ele fez isso no jogo, né? Ele roubou, tentou ganhar de todas as formas do que ser. E no final foi murrado pelo Omine, né? O Omine ficou boladão e partiu pra cima dele. E nós temos o jogo da Seirin versus a Kaijo.
E o Kse, não satisfeito em conseguir imitar com quase perfeição todas as pessoas da geração dos milagres, ele ainda entra na zona. Então você pensa, fodeu. Deu demais. E eles ganham, sinceramente eu não lembro como. Eu também não, cara. Era o Kuroko já tinha aprendido a arremessar nessa época. É, porque o Homem-Negro decidiu ajudar ele e tal. Que ele tava já amigável, já dava de ser cuzão. Isso. E ele passa a fazer umas cestas, que é uma coisa que nunca foi visto antes, né? Exato. O Kuroko tacando, cara, tá maluco? Ele só passava. E eu não lembro como, mas ele conseguiu ganhar. E depois disso, depois dessa vitória, foi muito triste depois que eles perderam. O capitão realmente sentindo a dor de ter perdido, né? Mas aí a gente vê que depois o próprio que seja tava conseguindo superar limites, sabe? Ele é um cara que teve uma evolução muito grande. Todos eles tiveram, mas o QC foi um dos que teve a maior. Com certeza, com certeza. Antes de conhecer a Hakusan, nós temos a nosso querido episódio, a famosa mini saga da Teiko, que eles mostram como é. Conta o passado, né? Que eu achei chato. Caraca, eu pulei muita coisa, cara, porque eu não tava aguentando. Porque a gente já tinha visto vários flashbacks, sabe? Aí eles pegaram os flashbacks e botaram meia ponte entre eles, sabe? É interessante uma coisa ou outra, por exemplo, o amigo do Kuroko, que ele tinha antes do Omine e tal, que jogou contra eles, e quando ele viu, eles estavam de sacanagem tentando fazer o placar ficar tudo deixaram eles fazer uma sexta, sabe? Putz, essa parte é sinistra, cara. Caraca, eu fiquei muito puto quando vi aquilo, cara. Né? Eu fiquei chateado mesmo. Porque, porra, isso não se faz, cara. Né? Que sacanagem. Essa história do amigo do Kuroko é triste. E se pá, a gente vê também que, além desse flashback, a gente conhece também o Akashi, daquele cena que ele corta o Kagami com uma tesourinha. Putz, mostrando verdade. que o cara é muito psicopata, né, velho? O Akashi realmente é. O Akashi é um dos membros mais fortes, porque além de jogar basquete muito bem, ele tem o olhar do Imperador. Imperador. Que ele consegue prever a jogada do oponente antes de fazer, se não me engano. E ele derruba as pessoas também, né? Exato. Falando pra ele, pronto. E Perdeu. Quase impossível de ganhar. Além disso, ele ainda tinha 3 reis destronados e um pseudo Kuroko que sabia fazer o misdirection também na equipe dele, pra você ver o poder da equipe. É um time muito apelão, cara. Mas aí o conceito de zone foi expandido, né? Porque aí o Kagami conseguiu abrir uma porta que todo mundo do time entrou numa zone coletiva, que é basicamente uma forma deles dizerem, metaforicamente, sobre todo mundo tá tão jogando junto, sabe? Tá todo num fluxo, um ritmo, que todo mundo sabe o que todo mundo vai fazer. E é isso que é a zone coletiva, né? E do outro lado, o Akashi conseguiu fazer todos os amigos dele entrarem na zone também, mas cada um na sua zone normal. Porque não foi páreo pra zone de todo mundo junto. E a Serin ganha, por último, né? Obviamente. E nós temos a Serin coroada campeã do torneio de inverno. O sonho de TP foi realizado, ficamos todos felizes. E isso aqui foi realmente um resumão de Kuroko no Basket, dando nossa opinião. Sinceramente, Kuroko no Basket é uma obra única. Porque cada jogo desse, nós falamos, tudo bem, a gente levou 1 hora pra falar, mas cada jogo desse leva 3 episódios, 4 episódios pra terminar. Sem falar no mangá que é quase um volume por jogo. Sim, a gente não consegue falar do jogo todo ou lembrar, porque realmente são muitos detalhes e muitos acontecimentos diferentes. Tudo bem que fica sempre naquela enrolação do Kuroko sai, Kuroko entra, Taiga sai, Taiga entra, mas realmente é incrível. Cara, eu gostei muito por causa de todos os aspectos do próprio Kuroko, do fato de ele querer, como eu expliquei, mudar os amigos e tal. Foi tão bacana assistir, eu gostei tanto do esporte, foi um negócio fantástico pra mim, sabe? É uma experiência que eu adorei assistir Kuroko no Basket. E eu passei a cultivar isso nos outros também, né? Convenci o Marcelo a assistir e, cara, não vejo ninguém falar mal, assim, das pessoas que eu indiquei. Inclusive foi o Marcel que me indicou ver Kuroko. E o engraçado, porque a gente não achava que o Kuroko se tornava tão foda como ele se tornou no final. O Kuroko é o melhor de todos. Mas é isso, minha gente. Eu aconselho a todos a assistirem. A gente deu spoiler pra caramba pra relembrar quem já assistiu e tudo mais. É um episódio muito interessante. E, cara, futuramente a gente deve falar de Kuroko de novo. Vai ter o anime novo aí, o OVA. Mangá, aliás, mangá OVA. A gente deve citar lá no nosso querido Na Fila pro Mangá. E a gente pode até pode fazer outros programas sobre Kuroko. Um dia eu vou rever também. Porque a memória tá ruim, tá velha, tá falha. Mas, Marcel,
Como é que a gente vai saber se as pessoas querem mais Kuroko? Como é que a gente vai saber se a gente não tem o poder de ler as mentes? Você tem que falar pra gente no comentário aí, tem que avaliar o vídeo, se você gostou desse episódio. Dá um feedback aí, porque a gente já sabe o que a gente pode fazer, né? Exato. Vocês têm que curtir, compartilhar, comentar. E assim saberemos que a gente pode fazer novos episódios. Pois é, minha gente. Então é isso que eu peço pra vocês. Se inscrevam, olhem nossas redes sociais, nosso site, olhem o Cine Joia. E aguardem. E aguardem que coisas boas estão vindo. Exato. Certo? Então não fique de olho, semana que vem, podcast especial Guerra Civil. Certo? Já é. Valeu. Abraço. Ainda bem que acabou. Espero que gostem da minha parte nesse podcast.